Quando fechamos os olhos e mergulhamos no sono, o que realmente acontece com a nossa consciência? O corpo repousa, mas a mente parece seguir um caminho próprio, explorando paisagens desconhecidas, revivendo memórias ou até criando realidades que, por vezes, parecem mais autênticas do que o próprio estado desperto. Se o sono fosse apenas um momento de descanso, por que nossa mente gera cenários complexos, diálogos coerentes e emoções tão palpáveis? Algo mais profundo parece estar em jogo nesse processo, indo além da simples regeneração física. A explicação convencional define o sono como um estado de recuperação mental e corporal, mas essa visão é superficial diante da complexidade do que realmente acontece. A transição entre vigília e sono sugere que a consciência não se apaga, mas sim se transforma. O momento exato em que deixamos de estar acordados e caímos no sono pode conter pistas valiosas sobre a forma como nossa mente interage com a realidade. Será que o sono é apenas um mecanismo biológico ou uma porta para uma percepção diferente da existência? Enquanto o corpo parece descansar, o cérebro mantém uma atividade intensa, especialmente durante o estágio REM. Regiões responsáveis por emoções e visualizações tornam-se extremamente ativas, enquanto o córtex pré-frontal, associado à lógica e ao julgamento, reduz sua função. Esse fenômeno explica por que os sonhos podem ser tão vívidos e, ao mesmo tempo, ilógicos. Mas será que essa atividade cerebral é apenas um subproduto do sono? Ou há um propósito maior por trás dela? Se o sono fosse apenas um desligamento, não haveria razão para que partes do cérebro se tornassem mais dinâmicas do que quando estamos acordados. As imagens, sensações e experiências que vivemos durante os sonhos parecem ter uma lógica interna, sugerindo que a mente não apenas descansa, mas também processa informações de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Essa atividade intensa durante o sono REM levanta uma questão intrigante. Será que sonhar é apenas uma função biológica ou uma forma diferente de existência dentro da nossa própria consciência? Durante o sono, nosso cérebro continua trabalhando intensamente, mesmo quando não estamos conscientes de nós mesmos. Ele executa funções essenciais como a consolidação de memórias e a eliminação de toxinas acumuladas ao longo do dia. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e tomada de decisões, reduz sua atividade, permitindo que outras regiões, como aquelas ligadas às emoções e à percepção visual, se tornem mais ativas. Esse fenômeno é crucial para a formação dos sonhos, que servem como uma espécie de reorganização das nossas experiências e sentimentos. Mas o que isso realmente significa para a nossa consciência? O fato de que o cérebro não se desliga completamente durante o sono sugere que nossa percepção do mundo externo se transforma, mas não desaparece. Em vez de simplesmente desligar, nossa mente parece viajar por camadas mais profundas da realidade, acessando símbolos e memórias de uma maneira que foge à compreensão da vigília. É como se, enquanto dormimos, fôssemos transportados para uma dimensão paralela dentro de nós mesmos, onde fragmentos do nosso subconsciente se reorganizam em narrativas simbólicas. Essa fase do sono não é apenas um período de descanso, mas uma reconstrução ativa da nossa percepção. Estudos indicam que, durante o sono REM, o cérebro não apenas revisita memórias, mas também cria conexões inéditas, permitindo que surjam novas perspectivas sobre a vida. Em outras palavras, nossos sonhos não são apenas manifestações aleatórias da mente, mas um verdadeiro laboratório interno de interpretação e aprendizado. Isso nos leva a um questionamento intrigante. Será que o que vivemos nos sonhos é apenas um reflexo do nosso estado mental ou um vislumbre de realidades que não conseguimos acessar conscientemente? Entre os mistérios mais fascinantes da consciência durante o sono está a produção de uma substância chamada DMT, ou
ou dimetiltriptamina, conhecida por seus efeitos psicodélicos. Quando ingerida em altas doses, ela também é naturalmente liberada pelo cérebro, especialmente durante o sono REM. O que poucos sabem é que essa substância pode estar diretamente ligada à criação das experiências oníricas. A intensidade, o realismo e até a presença de elementos simbólicos complexos nos sonhos podem ser atribuídos a essa liberação de DMT. Relatos de pessoas que vivenciam visões de lugares desconhecidos, encontros com entidades misteriosas ou sensações de estar em um outro plano de existência indicam que o DMT pode agir como um portal para dimensões além da nossa compreensão cotidiana. Essa possibilidade levanta uma questão fundamental. Até que ponto nossos sonhos são meras alucinações criadas pelo cérebro ou janelas para estados de consciência alternativos? Existem inúmeros casos documentados de sonhos precognitivos, nos quais indivíduos relatam ter visto em sonho acontecimentos futuros com detalhes impressionantes. Muitas dessas experiências são tão vívidas e precisas que desafiam explicações racionais. Se os sonhos são apenas construções mentais sem sentido, como explicar esses casos? Será que, durante o sono, nossa consciência acessa informações além do tempo e do espaço? Essas questões permanecem abertas, desafiando tanto a ciência quanto a espiritualidade a compreender os mistérios profundos da mente humana. Durante a história, um dos relatos mais intrigantes sobre sonhos premonitórios envolve Abraham Lincoln. Ele teria sonhado com sua própria morte antes de ser assassinado, um evento que deixou muitos perplexos pela precisão dos detalhes. Isso sugere que, durante o sono, a consciência pode acessar algo além da realidade imediata, como se estivesse rompendo a barreira do tempo linear. Esse fenômeno levanta uma questão profunda. Seria possível que, ao sonhar, nossa mente não esteja limitada à linha cronológica que experimentamos na vigília? Há quem acredite que, em um nível mais profundo, nossa consciência pode acessar informações que transcendem as noções convencionais de tempo e espaço. Outro fenômeno curioso que ocorre durante o sono é a paralisia do sono, um estado onde a pessoa desperta, mas não consegue se mover ou falar. A sensação de estar consciente dentro de um corpo imóvel pode ser assustadora, especialmente quando acompanhada pela presença de figuras sombrias ou uma sensação avassaladora de ser observado. Muitos descrevem a experiência como se houvesse algo ou alguém no quarto, às vezes até pressionando seu peito. A ciência explica isso como uma falha na transição entre o sono REM e o estado de vigília, onde o cérebro desperta antes do corpo, mantendo a paralisia muscular natural que impede movimentos involuntários durante os sonhos. No entanto, o que torna a paralisia do sono tão intrigante são os relatos consistentes ao longo da história e entre diferentes culturas, onde sensações e visões semelhantes são descritas. Isso levanta a possibilidade de que a paralisia do sono não seja apenas um distúrbio neurológico, mas sim um estado de consciência alterado, um momento de transição entre diferentes planos de existência. Algumas teorias sugerem que a paralisia do sono pode estar relacionada à projeção astral, onde a consciência, temporariamente, se desprende do corpo físico. Nessa visão, o que sentimos como imobilização não seria uma falha biológica, mas sim um ponto de transição, onde nossa percepção se expande além da realidade física. Há quem diga que, nesses momentos, estamos mais próximos de acessar dimensões que normalmente estão fora do nosso alcance. Se for esse o caso, o que interpretamos como visões aterrorizantes poderiam, na verdade, ser vislumbres de uma realidade paralela. Poderia a paralisia do sono ser uma porta para estados de consciência que apenas começamos a compreender? Além disso, experiências como viagens astrais e sonhos lúcidos são amplamente relatadas e estudadas. A projeção astral, por exemplo, é descrita como um estado
onde a consciência se desprende do corpo e explora diferentes dimensões ou lugares distantes, muitas vezes trazendo sensações de liberdade e expansão. Enquanto a ciência se mantém cética sobre esse fenômeno, relatos de culturas ao redor do mundo indicam que a consciência pode operar de maneiras que desafiam nossa compreensão racional. Já os sonhos lúcidos ocorrem quando o indivíduo percebe que está sonhando, enquanto ainda está imerso na experiência, permitindo certo controle sobre os eventos oníricos. Essa habilidade tem sido estudada e até mesmo treinada, sugerindo que o estado de sonho pode ser um campo muito mais flexível e explorável do que imaginamos. No estado de sonho lúcido, a pessoa não apenas experimenta o sonho, mas tem o poder de moldá-lo, alterar cenários, interagir com personagens e até desafiar as leis da física dentro desse espaço mental. Essa capacidade sugere algo fascinante. E se a consciência humana não estivesse restrita ao corpo físico? Ao percebermos que podemos ter controle dentro dos sonhos, surge a inquietante possibilidade de que a consciência pode operar em diferentes níveis da realidade, acessando dimensões além do mundo material. Isso abre portas para uma reflexão profunda sobre os limites da mente e a própria natureza da existência. Se dentro de um sonho podemos agir com autonomia, isso não indicaria que nossa consciência transcende as amarras da matéria? Outro aspecto intrigante do mundo dos sonhos é a maneira como o tempo se comporta. Quando estamos acordados, o tempo parece uma constante fixa e inalterável. Mas dentro dos sonhos, essa percepção se distorce de formas misteriosas. Há relatos de pessoas que, ao acordarem, sentem que passaram horas em um sonho, quando na realidade apenas alguns minutos se passaram. Da mesma forma, eventos que deveriam durar muito tempo podem ocorrer em questão de segundos dentro do estado onírico. Essa distorção temporal levanta um questionamento instigante. E se o tempo for apenas uma construção mental, moldada pela forma como nossa consciência percebe a realidade? Se um simples momento pode parecer uma eternidade nos sonhos, isso não sugere que a linearidade do tempo pode ser mais fluida do que imaginamos? Essa separação entre o tempo físico e o tempo subjetivo nos leva a outro mistério: o impacto emocional das experiências oníricas. Muitas vezes, uma simples sensação vivida em um sonho pode permanecer conosco por dias, como se tivesse deixado uma marca profunda em nossa psique. Há casos de pessoas que acordam carregando memórias vívidas e emoções tão intensas que parecem reais, como se aquelas experiências tivessem transcendido a noção de tempo e espaço. Isso nos leva a um questionamento ainda maior. Será que, ao dormirmos, acessamos uma camada mais profunda da consciência, onde as barreiras entre passado, presente e futuro são menos rígidas? Essa hipótese sugere que os sonhos não são apenas manifestações aleatórias do cérebro, mas talvez portais para outras realidades, onde o tempo não se comporta da forma como estamos acostumados. E aqui entramos em um conceito ainda mais ousado: a possibilidade dos sonhos serem portais para dimensões alternativas. Se o tempo dentro dos sonhos não segue as mesmas regras do mundo desperto, será que estamos realmente apenas imaginando coisas? Ou poderíamos estar acessando realidades paralelas? A teoria do multiverso sugere que existem múltiplas realidades coexistindo simultaneamente, onde diferentes versões de nós mesmos podem estar vivendo vidas alternativas. Nesse sentido, os sonhos poderiam ser pequenas janelas que nos permitem vislumbrar essas versões alternativas da nossa própria existência. Esse conceito não está apenas presente na ficção científica, mas também em algumas abordagens da física teórica. Se a consciência realmente transcende o corpo físico, será que, ao sonharmos, estamos apenas explorando nossa própria mente? Ou estamos, de fato, navegando entre diferentes dimensões da realidade? E se a realidade que conhecemos fosse apenas uma entre infinitas possibilidades? Nossa percepção do mundo pode estar longe de ser limitada a uma única linha do tempo ou dimensão. Em vez disso, cada escolha, pensamento e energia que emanamos molda
molda versões alternativas de nós mesmos, coexistindo simultaneamente, mas fora do nosso alcance consciente. Essa ideia não é apenas uma abstração filosófica, mas um conceito que ressoa tanto na espiritualidade quanto na física moderna. Expandir a mente para essa possibilidade não significa apenas refletir sobre o universo, mas abrir-se para uma conexão profunda com uma verdade maior, uma verdade que transcende o ego e a identidade individual. Quando acessamos essas realidades paralelas, nos aproximamos da totalidade do ser e percebemos que tudo está interligado em uma rede cósmica, vasta e complexa. Dentro dessa perspectiva, os sonhos deixam de ser apenas manifestações do inconsciente e passam a ser janelas para outras camadas da realidade. Muitas vezes, neles, somos transportados para lugares desconhecidos, mas estranhamente familiares. Interagimos com pessoas que nunca conhecemos ou vivemos situações que parecem mais reais do que a própria vigília. Essa sensação de déjà vu onírico levanta uma questão intrigante. Como o cérebro poderia criar cenários tão vívidos e coerentes apenas a partir de impulsos elétricos? Talvez os sonhos não sejam criações da mente, mas sim portais para realidades alternativas. Esse conceito encontra eco em antigas tradições espirituais que sempre apontaram os sonhos como formas de contato com outros planos de existência. E, curiosamente, a física quântica moderna sugere que o multiverso pode ser mais do que uma teoria. Ele pode ser a própria estrutura da realidade. A ideia de que, ao sonharmos, estamos nos conectando a versões alternativas de nós mesmos, desafia nossa visão tradicional de tempo e espaço. Diferentes culturas ao longo da história acreditavam que os sonhos eram formas de viajar para outras dimensões, e agora a ciência começa a sugerir algo parecido. Algumas teorias apontam que nossa consciência, ao se desligar das limitações do corpo físico durante o sono, pode interagir com realidades paralelas, onde as regras da física são mais flexíveis. Isso explicaria não apenas a intensidade dos sonhos, mas também a sensação de aprendizado, revelação ou até premonição que muitas pessoas experimentam ao acordar. Poderia ser que, enquanto dormimos, nossa essência transcende o mundo material e se movimenta livremente por um oceano de possibilidades infinitas? E então vem a questão: por que esquecemos a maioria dos sonhos? Se esses momentos são tão intensos, por que nossa mente os apaga tão rapidamente? A explicação mais aceita vem da neurociência. O hipocampo, responsável pela memória, não funciona da mesma forma durante o sono REM, dificultando a transferência das experiências oníricas para a memória consciente. Mas será que essa amnésia tem um propósito? Algumas correntes espirituais sugerem que o esquecimento é uma forma de proteção, evitando que sobrecarreguemos nossa mente com realidades que poderiam ser perturbadoras. Por outro lado, e se esse esquecimento for, na verdade, um bloqueio que impede nossa percepção de algo muito maior? E se recordar os sonhos fosse a chave para compreender nosso verdadeiro lugar na vastidão do universo? Isso nos leva a uma reflexão profunda. O sono pode ser mais do que descanso. Ele pode ser um portal para expandir nossa consciência e explorar o que está além dos limites da percepção cotidiana. Se encararmos os sonhos como experiências legítimas, podemos abrir espaço para um novo entendimento sobre a realidade, questionando até que ponto estamos realmente acordados ou apenas limitados por uma visão parcial da existência. A jornada dentro dos sonhos pode ser uma das mais puras formas de expansão da consciência, uma oportunidade para desvendar os mistérios do ser e do cosmos. E você já teve um sonho que parecia mais real do que a própria vida? Compartilhe sua experiência nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este.